Oi, gente, tudo bem? Bora falar mais um pouquinho sobre Harriet Martineau? Então, a gente está falando sobre esse livro aqui, ó, Sociedade na América, o volume 1, que eu já expliquei para vocês, que é a parte 1 do livro original, né? Que a gente resolveu fazer uma edição separada dele, porque ficava muito grande, a parte de economia era dividida ao meio, toda aquela história que eu já contei para vocês no vídeo 1. Quem não assistiu, corre lá e assiste, porque esse já é o 2, já estamos na continuidade. E eu comecei a falar para vocês sobre a introdução dele. Fiz algumas explicações, mas a gente leu só 2 páginas, a 21 e a 22. Agora, no vídeo 2, a gente vai continuar a introdução, que é uma parte onde a Martineau discute questões que são questões epistemológicas. É muito interessante como a Martineau vai abordar essa questão. E o que a gente pode fazer aqui, né? Como é que a gente pode pensar essa discussão da Martineau? A gente pode pensar ela do ponto de vista metodológico. Assim como a Martineau, ela falou lá no Como Observar Morais e Costumes a respeito de como a gente pode analisar uma sociedade pelas suas instituições. Então, ela está recuperando isso aqui. Eu sempre disse para vocês que assim tem uma discussão entre a publicação, uma discussão não, mas podemos fazer uma discussão sobre a ordem da publicação, né? Não que ela já exista. Então, se Como Observar foi publicado depois, ele foi escrito antes. Então, a gente tem os cadernos de campo que são elaborados no final da viagem, o restante são as anotações que ela vai analisando, né? Então, bora lá, vamos pensar nisso? Vamos pensar nessa primeira parte? A Martineau começa assim na página 23. Ao final de um longo trabalho que completei em 1834, pensei desejável que devesse viajar por 2 anos. Ela está falando aí da coleção que ela criou, né, sobre economia política, que são aquelas novelas tentando tornar popular os conhecimentos de economia política, aquele que a gente tratou lá no Como Observar Morais e Costumes, né? Eu falei um pouquinho para vocês a esse respeito. Eu me determinei ir para os Estados Unidos, principalmente porque senti uma forte curiosidade a testemunhar o real trabalho das instituições republicanas. E parcialmente porque a circunstância da linguagem, sendo a mesma que a minha, é muito importante para alguém que, como eu mesma, é muito surda para aproveitar qualquer coisa como oportunidade média de obter conhecimento correto, onde a relação é carregada em uma linguagem estrangeira. Bom, então ela está colocando aqui condições. Ó, queria conhecer os Estados Unidos, queria saber como é que as instituições funcionam, né? E estava cansado, fui tirar férias. Você tira férias e vai rodar o país inteiro, né? Enorme, e vai pesquisar. Uma ótima forma de tirar férias, acho que é quase que a gente faz todos os dias, né? Pois é, mas ela já coloca aqui uma questão importante. Ela pensa, eu vou para um lugar muito diferente, onde eu vou ter problema com a língua? Não, já sou surda mesmo, não escuto quase nada, Martineau falando. Se eu vou para um país que a língua é a mesma, então eu vou ter mais facilidade de me adaptar a isso. Essa é a grande pesquisa de campo que a Martineau vai realizar no início da sua carreira, né? E aí ela continua. Eu fui com uma mente, acredito, quase tanto quanto possível, sem preconceito sobre a América, com uma forte disposição para admirar as instituições democráticas, mas uma inteira ignorância de quão longe o povo dos Estados Unidos vivia à altura, ou sentia-se abaixo de sua própria teoria. Então ela vai falar isso, olha, eu não vou questionar os Estados Unidos com relação a outros países, eu quero saber se eles fazem o que eles dizem que eles fazem. Eu vivo repetindo essa frase, hein? Vou continuar aqui apurrinhando vocês com relação a isso. Eu tinha lido tudo o que pudesse segurar daquilo que tinha sido escrito sobre eles, mas fui incapaz de satisfazer a mim mesma de que, depois de tudo, eu entendesse qualquer coisa, seja o que fosse de sua condição. Quanto ao conhecimento deles, minha mente estava quase um espaço em branco. Quanto à opinião de seu estado, eu não carregava o germe de uma. Vamos fazer uma paradinha aqui. Negócio seguinte, a Martineau está recuperando temas que ela já trabalhou lá no Como Observar Morais e Costumes. Eu vivo dizendo para vocês. Quer começar a ler a Martineau? É lógico que isso aqui, essa obra é deliciosa. Sociedade da América parece estar falando do hoje, é contemporânea, é bom demais.
Mas, se você quer começar a ler Martineau, leia o Como Observar Morais e Costumes. É o livro dela de sistematização do método. Então, essas questões que ela está apresentando aqui na introdução, ela já trabalhou exaustivamente lá no Como Observar Morais e Costumes, né? Onde ela estava sistematizando isso. Então, é interessante porque aqui você tem a pesquisa de campo. Então, ela puxa alguns temas, é óbvio que puxa, mas lá está a sistematização, tá? Já compra os dois de uma vez e começa pelo Como Observar Morais e Costumes, depois você chega no Sociedade na América. Lembrando que esse aqui nós teremos 4 volumes, esse aqui é o mais fininho, o mais simplesinho, você lê numa sentada, ele é gostoso mesmo, ele é muito bom. A parte que fala sobre as mulheres e a parte que fala sobre os negros é espetacular, muito boa mesmo. O restante, ela traz, assim, noções sobre democracia, sobre autogoverno, sobre federalismo, sobre partidos, sobre ocupação de cargos públicos. Os temas são muito interessantes e muito contemporâneos, sobre orçamento público, né? Quem assistiu aí o debate na Band ontem? Dava para ler o debate à luz de Martineau. Debate que eu tô falando dos presidenciáveis, viu, galera? Bom, aí ela continua falando ainda sobre o processo de pesquisa, né? Estou aqui balançando o marcador de página, não se assustem, é necessário para ficar aqui acompanhando, senão não dou conta da gravação ou da leitura. Então, a Martineau vai dizer: cheguei a Nova York em 19 de setembro de 1834. Fiz uma curta visita na semana seguinte a Paterson, em Nova Jersey, para ver as fábricas de algodão de lá e as cataratas do Passaic. E passei por Nova York novamente, a caminho de ficar com alguns amigos nas margens do Hudson e em Stockbridge, Massachusetts. Em 6 de outubro, juntei-me a alguns companheiros em Albany, com quem viajei pelo estado de Nova York, visitando Trenton Falls, Auburn e Buffalo, até as cataratas do Niágara. Permaneci aqui quase uma semana. Então, depois de passar uns poucos dias em Buffalo, embarquei no Lago Erie, chegando nas costas da Pensilvânia e viajando logo abaixo de Middleville até Pittsburgh, passando uns poucos dias em cada lugar. Em seguida, depois das Alleghenies, para Northumberland e na encruzilhada do Susquehanna, a morada de Priestley, após seu exílio e seu lugar de sepultamento. A Martineau vai citando, listando todos os locais que ela passou e por que passou. Isso não aparece na mesma ordem no livro, tá? Porque o livro ela organiza não em função da sua viagem. A viagem é para coleta de dados. Então ela vai colocando os temas e aí vai dizendo o que aconteceu. Detalhe, na parte de economia, eu sinto assim que houve como é que eu vou dizer? Um relato mais detalhado, você vai acompanhando a Martineau viajando. É isso. Tanto na parte de introdução da economia quanto da agricultura. Mas essa é a parte 2 ainda não publicada, que vai ser o volume 2 dessa sequência aqui. Acho que é só nela. Eu tenho até que pensar um pouco mais sobre isso, porque esse relato da introdução ele não vai aparecer assim no miolo do texto, né? Exceto lá na economia. Bom, em que ela quer demonstrar as riquezas do país, a forma de trabalho, a forma de organização do trabalho. Eu vivo falando aqui que quem estuda economia solidária, quem estuda cooperativismo, quem estuda capitalismo, tem que ler esse livro da Martineau. E ele vai estar disponível daqui a pouquinho para vocês. Como eu disse, a obra tem que se autoalimentar, né? E a gente precisa vender os livros que estão publicados para poder produzir o Economia. Mesmo porque o Economia é enorme. Ele vai dar mais ou menos umas 380 páginas, pelos meus cálculos, né? Depois de diagramado e impresso. Então, é uma obra cara, é uma obra que custa aí, só a gráfica, uns 16 mil reais. Então, os outros precisam terem, pelo menos minimamente, terem sido pagos para poder produzir o seguinte. Bom, vamos lá. Cheguei a Northumberland no dia 11 de outubro e saí de lá depois de visitar algumas aldeias da vizinhança no dia 17 para Filadélfia, onde permaneci quase 6 semanas, tendo relações muito extensas com suas diversas sociedades. Minha permanência em Baltimore foi de 3 semanas e em Washington 5. Naquela época, o Congresso estava em sessão e desfrutei de oportunidades peculiares de testemunhar os procedimentos da Suprema Corte e de ambas as casas do Congresso.
Conheci quase todos os senadores, representantes eminentes, tanto na administração quanto no lado da oposição, e estive em termos amigáveis e íntimos com alguns dos juízes da Suprema Corte. Usufruí da hospitalidade do presidente e de vários chefes de departamentos. E estive, como todo mundo, na sociedade desde a manhã até a noite, todos os dias, como é o costume em Washington. Um dia foi devotada uma visita ao Monte Vernon, a morada e local de sepultamento de Washington. Bom, todo mundo que estiver lendo essa parte introdutória vai pensar em pesquisa. E aqui eu esqueci de citar a galera da antropologia, né? Tanto lá no Como Observar Morais e Costumes como aqui, eles vão sentir muita vontade. Eu falo assim, bom, isso é antropologia, isso não é sociologia não, a Fernanda mentiu para mim. A antropologia é muito mais nova, né, dentro das ciências sociais. Mas vocês vão se encontrar aí e falar assim, olha, tem uma pessoa que trouxe questionamentos que hoje a gente conhece como antropológicos, inclusive uma forma de pesquisar, né, a pesquisação, a pesquisa participante, a etnografia, que a gente só vai conhecer depois na virada do século. Então, sim, antropólogos, antropólogas, vocês vão ficar muito felizes ao ler Martineau. Continuando. No dia 18 de fevereiro, cheguei a Montpellier, o local do senhor e da senhora Madison, com quem passei 2 dias, que foram completamente ocupados com conversas rápidas. A cota do senhor Madison nunca será esquecida por mim, variadas e belas em um notável grau. Seus relatos claros dos princípios e história da Constituição dos Estados Unidos, sua compreensão dentro da condição, suas especulações sobre as perspectivas das nações, suas sensatas brincadeiras, sua plácida contemplação dos assuntos atuais, suas abundantes anedotas domésticas de Washington, Franklin e Jefferson foram incalculavelmente valiosas, extremamente agradáveis para mim. Estava falando de um ex-presidente, né, gente? E vai falar sobre como é que era a relação entre os presidentes. A Martineau tem uma análise desses relatos que são muito interessantes, porque lá, se vocês se lembram bem, lá no Como Observar Morais e Costumes, ela fala que relato, discurso só serve para vir florear o que foi observado nas instituições, né? Para enriquecer as observações das instituições. E aqui ela se delicia, né, com os relatos do Marshall, que é o presidente da Suprema Corte, e com os presidentes, governadores, deputados, mas ela não perde o método, ela não perde o aspecto metodológico que ela enunciou lá no Como Observar. A relação que tive com Marshall, o chefe de justiça, foi do mesmo caráter, embora quase não tão copiosa. Nada em nenhum dos dois agradou-me mais do que sua saudável admiração pelo outro, a despeito de algumas amplas diferenças em algumas visões políticas. Inclusive aqui, ó, tô vendo que faltou um artigo, é com o Marshall. Tá vendo que a revisão nunca termina? Como diria o meu amigo Jorge Coutinho, né? É uma produção artesanal do livro. Produção artesanal do livro. Eu gosto disso. Mas as revisões, por mais que elas sejam enormes, envolvam equipe técnica responsável, boa, qualificada, sempre falta um artigo em algum lugar, uma vírgula que passou. Vamos lá, na segunda edição dele, tá aí uma coisa para mexer. Eles já faleceram e agora sinto profundamente que foi um privilégio tê-los conhecido. A partir do Sr. Madison, prossegui para Charlottesville e passei 2 dias no meio das hospitalidades dos professores da Universidade de Jefferson e suas famílias. Fiquei surpresa ao saber que essa instituição nunca tinha sido visitada antes por um viajante britânico. Posso apenas lamentar pelos viajantes britânicos que perderam esse prazer. Uns poucos dias mais foram dados a Richmond, onde a legislatura da Virgínia estava em sessão. E depois se seguiu uma longa jornada invernal, atravessando a Carolina do Norte e Sul até Charleston, ocupando de 2 a 11 de março. As hospitalidades de Charleston são renomadas e as usufruí em sua perfeição por uma quinzena, e em seguida uma renovação do mesmo tipo de prazeres em Colômbia, Carolina do Sul, por 10 dias. Atravessei os estados do Sul, ficando 3 dias em Augusta, Geórgia, e quase uma quinzena e próximo de Montgomery, Alabama, descendo depois o rio Alabama para Mobile.
Depois de uma curta estada lá, em uma residência de 10 dias em Nova Orleans, subi o Mississippi e Ohio, até a boca do rio Cumberland, que subi para Nashville, Tennessee. Visitei a Mammoth Cave, em Kentucky, passei 3 semanas em Lexington, desci o Ohio para Cincinnati e depois permaneci lá 10 dias. Subi o rio de novo, desembarquei em Virgínia, visitando o Hawks Nest, Sulphur Springs, Natural Bridge e a Wire Cave, chegando a Nova York de novo em 14 de julho de 1835. Eu mantive todos os nomes originais porque eles podem não existirem hoje e vocês podem fazer uma pesquisa de relatos históricos, então é interessante mantê-los no original para facilitar a vida dos leitores, leitoras, pesquisadores, pesquisadoras. Passei o outono entre as vilas e as pequenas cidades de Massachusetts em uma visita ao Dr. Channing em Rhode Island e em uma excursão às montanhas de New Hampshire e Vermont. Passei o inverno em Boston, com exceção de uma viagem para Plymouth para o dia do antepassado, entre aspas. Na primavera, passei 7 semanas em Nova York e um mês em uma casa de fazenda em Stockbridge, Massachusetts, fazendo uma excursão enquanto isso para Saratoga e Lago George. Minha última viagem foi com um grupo de amigos longe para o oeste, visitando Niágara de novo, prosseguindo pelo Lago Erie para Detroit, atravessando o território de Michigan. Cansaram aí, gente? Acabou não, tá? Nós varremos a extremidade sul do Lago de Michigan para Chicago. Fomos ao longo da jornada de um dia para dentro das pradarias, de volta para Chicago e pelos lagos de Michigan, Huron e St. Clair para Detroit, visitando Mackinac pelo caminho. Chegamos ao Lago Erie, em Cleveland, Ohio, em 13 de julho e viajamos através do interior de Ohio até encontrarmos o rio em Beaver. Visitamos o assentamento de Rapping Economy, Ohio. Esse trecho é ótimo quando ela fala sobre esses assentamentos e a relação com a religião. E ela fala assim, bobagem esse negócio de ficar achando que o que caracteriza esses assentamentos é a religião, viu? O foco é outro, o foco é o trabalho coletivo. Então, galera aí da economia solidária, do cooperativismo, vale a pena ler a parte de economia, de novo. E retornamos para Nova York a partir de Pittsburgh, pela rota do canal, através da Pensilvânia e a ferrovia sobre as Alleghenies. Naveguei de Nova York para a Inglaterra em 1º de agosto de 1836, tendo nessa altura estado ausente há apenas 2 anos. A Martina é muito irônica, vocês vão perceber isso em todo o texto dela, né? Ela fez tudo isso em 2 anos, é mole? Pois é. E aí eu vou ler mais um trechinho, já que a gente está com 17 minutos, para vocês entenderem que, assim, além da questão territorial, tudo isso até agora foi um relato de como é que ela atravessou o país, cortou o país, de norte a sul, leste a oeste, né? Então ela teve variedade, ela teve pluralidade, mas aí ela vai falar sobre o que ela viu também, o que ela pesquisou. E aí eu vou andar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Depois a gente para e grava um último vídeo sobre a introdução, se não der tempo. No correr dessa viagem, visitei quase todos os tipos de instituições. Olha lá, gente, essa moça é institucionalista, vivo falando. As prisões de Auburn, Filadélfia e Nashville, o Hospital dos Insanos e outros hospitais de quase todos os lugares consideráveis. Aí ela usa o bendito dos 2 pontos como ponto e vírgula, viu? Não se assusta não. As instituições literárias e científicas, as fábricas do norte, as plantações do sul e fazendas do oeste. Vivia em casas que seriam chamadas palácios, em casas de madeira e em casas de fazenda. Viajei muito em carroções, assim como em carruagens, também a cavalo e em alguns dos melhores e piores barcos a vapor. Os carroções são aquele transporte aberto, grandão, né? Típico dos Estados Unidos. Vi casamentos e batizados, os encontros dos ricos em bebedouros e dos mais humildes nos festivais rurais. Estive presente em orações, na venda de terras e no mercado de escravos. Estive em atendimento frequente na Suprema Corte e no Senado. E testemunhei alguns dos procedimentos das legislaturas estaduais. Acima de tudo, estive no seio de muitas famílias, não como estrangeira, mas como uma filha ou irmã. Estou qualificada, se qualquer um está, para testificar as virtudes e a paz dos lares nos Estados Unidos. E não se deixe ser cogitado como uma violação de confidência se ocasionalmente
me ouvirem falar desses fora da plenitude do meu coração. Seria quase impossível relatar quem conheci durante minhas viagens. Quase todos os homens eminentes na política, ciência e literatura e quase todas as mulheres distintas agraciaram minha lista. Eu tenho amigos respeitados e amados de cada partido político e de quase toda denominação religiosa. Entre proprietários de escravos, colonizadores e abolicionistas. Entre fazendeiros, advogados, comerciantes, professores e clérigos. Viajei entre várias tribos indígenas e passei meses nos estados sulistas com negros sempre atrás de mim. Tais eram meus meios de informação. Com relação ao meu poder de fazer uso deles, tenho apenas umas poucas palavras a dizer. Eu vou parar aqui, porque é muito importante que a gente reflita sobre isso. Vamos lá. A Martineau e o restante a gente guarda para o vídeo 3. A Martineau está dizendo para a gente que ela percorreu esse vasto território, que ela esteve em várias ocasiões, quer dizer, ela está falando dessa pluralidade ainda. E depois ela começa a fazer considerações sobre ela enquanto pesquisadora. Então ela descreve o objeto, ela fala sobre o período, por onde passou, com quem esteve, faz algumas considerações quando ela fala sobre os lares nos Estados Unidos, para ninguém se sentir ofendido. Se ela fizer críticas, porque isso não é pessoal, é uma análise, né, científica. E aí depois ela se dedica a fazer as considerações sobre ela, Martineau como pesquisadora. E aí eu não vou adiantar nada para vocês não. No nosso próximo vídeo a gente fala sobre isso, tá bom? Deixem os comentários de vocês aqui no canal para eu saber como é que tem sido essa leitura, a leitura dos outros vídeos, por favor. E também se inscrevam no canal para a gente poder alcançar mais pessoas mais interessadas, tá bom? Beijo, tchau gente, até a próxima.